e eu fui preso. Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses na cadeia pública de Sertãozinho, e quando veio a minha condenação, eu fui transferido por uma penitenciária. Quando eu cheguei naquele lugar, realmente eu vi que eu estava tirando cadeia, irmãos. Eu vi que realmente eu estava preso. No pavilhão que a gente chegou lá, irmãos, tinha mais ou menos 500 presos, só no pavilhão que eu morava, porque o pavilhão 3, ele estava destruído, teve uma rebelião, irmãos, e dentro dessa rebelião, arrancaram 6 pescoços naquela rebelião que teve. Irmãos, eu me encontrava num lugar desesperador, irmãos, e os dias não passavam, irmãos. Um dia dentro daquele lugar era como se fosse um mês. E eu pensei que eu nunca mais ia sair daquele lugar. Aquele lugar chovia maldade, irmãos. Aquele lugar era um lugar sombrio, humilhação. E a minha família, sim, irmãos, eu passei por 2 penitenciárias. A última que eu fui parar era divisa com o Mato Grosso, longe daqui de Sertãozinho. E a minha família saía de madrugada, irmãos. Olha a minha família envolvida, junto com o meu sofrimento. A minha família destruída. Passava Natal, passava Ano Novo. E a minha família não podia comemorar, irmãos. Porque eu me encontrava dentro de um presídio. Como que a minha família ia comemorar aquele dia? E passava Natal, e passava Ano Novo. E eu dentro daquele presídio. Irmãos, e eu passei aquele sofrimento todo, e eu saí de dentro daquele presídio, cumpri aquilo que eu fui condenado, e eu voltei para o mundo, irmãos. E eu voltei para o mundo com sede de justiça, irmãos. Eu queria cobrar, eu queria matar aquele cara que me pôs dentro do presídio, eu queria correr atrás do prejuízo, porque eu estava tomado por aquela maldade que estava dentro daquele lugar. Aquele lugar só gera ódio, maldade, inveja. E eu estava cheio, irmãos. Eu estava cheio de maldade. Eu estava cheio de ódio dentro do meu coração. E eu continuei praticando tudo que eu praticava, cada vez mais, irmãos. Cada vez mais eu ia me aprofundando no crime, nas drogas. E a minha família já não sabia o que fazer mais, irmãos. A minha família estava igual àquela mulher que estava indo enterrar o seu único filho. A minha família conseguia ver o meu sepultamento já. Porque é apenas isso que a droga, o crime, ele nos leva, irmãos. É 2 caminhos, é cadeia ou é cemitério. E eu estava cada dia mais, irmãos, envolvido com aquele mundo maligno, tomado pela força das trevas, irmãos. Mas eu creio, irmãos. Eu creio que tinha gente de joelho orando por mim, irmãos. Eu creio que tinha gente de joelhos pagando o preço pela minha alma, irmãos. E chegou uma certa época, meu casamento falido, irmãos. Meu casamento destruído, porque a minha esposa já estava cansada de sofrer, irmãos. Chegava fim de ano, chegava Natal, ela toda arrumadinha me esperando. Eu deixava minha esposa para usar drogas, irmãos. Eu deixava minha esposa, irmãos, para ficar no mundo, me destruindo. Irmãos, e chegou uma certa época, que eu já não sabia o que eu fazia mais. Eu preferia a morte, porque eu não vivia mais. Eu vegetava, eu vivia em função da droga e do crime. Eu não conseguia enxergar a minha família, a minha filha. Irmãos, eu me lembro que quando a minha filha nasceu, ela teve um problema de alergia, e ela ficou internada uns dias, e minha mulher lá, e eu ia lá, mas chegou uma época chegou uns dias que eu não consegui mais, e eu fiquei 3 dias para a rua, e minha filha internada. Graças a Deus, Deus fez a obra. Mas se a minha filha tivesse morrido, eu não tinha visto nem o enterro dela. Um exemplo para que vocês entendessem
aquilo que o diabo estava fazendo na minha vida. Eu não estava dando importância mais para a minha família, eu não conseguia enxergar a minha família, porque o diabo estava me tapando, irmãos. Eu estava cego, eu estava dominado por uma força maligna. Eu não conseguia enxergar mais ninguém, a não ser se fosse as drogas. Mas chegou um tempo que o Espírito Santo, ele já começou, irmãos. Ele já começou a trabalhar em meu favor. O Espírito Santo já começou a quebrantar o meu coração. Irmãos, eu não aguentava mais aquela situação, irmãos. Eu não sabia, eu não tinha força para parar. Eu tentava, mas todas as tentativas eram frustradas. E um certo dia, ligou um parceiro meu, a gente roubava junto, vendia droga junto, usava droga junto, e ele estava preso. E esse meu irmão, ele foi condenado a 28 anos de cadeia. Ele foi preso num latrocínio de um carro forte. E ele se envolveu numa facção criminosa. E ele me ligava de dentro do presídio. E ele sempre me convidava, irmãos. Porque ele sabia que a gente tinha uma disposição, irmão. A gente queria fazer. A gente era braço direito do diabo. E ele sempre me convidando. Irmãos, essa é a hora. Eu quero ser o seu padrinho. Eu quero te batizar, irmãos. Vamos entrar para este time. Mas o Espírito Santo já estava operando em meu favor, irmãos. O Espírito Santo já estava trabalhando. Eu não queria mais aquela vida, mas eu não conseguia. Chegou um certo dia, irmãos, que eu me aprofundei de uma forma tremenda, irmãos, na droga. Eu peguei um dia e comecei a usar droga, irmãos, e eu tinha muito dinheiro naquela época, porque o dinheiro era muito fácil. Eu gastava o dinheiro que eu queria na droga, irmãos. Eu fiquei 4 dias cheirando cocaína e fumando crack. E eu consegui chegar até a minha casa, irmãos. Eu cheguei na minha casa, eu liguei a televisão, naquela opressão, naquela depressão, irmão, já não sabia mais o que eu fazia. Eu estava desesperado, porque nada, irmão, nada conseguia me arrancar daquele mundo tenebroso, naquele mundo de sofrimento, irmãos, naquele mundo, sim, irmão, de escuridão. Eu não conseguia ver uma luz no fim do túnel. Mas naquele dia Deus estava trabalhando. Eu mudando de canal, e nada estava bom para mim, porque eu estava perturbado. Eu queria caçar algo, irmãos, eu estava perturbado ali. Quando eu ligo a televisão, mudo de canal. Naquela televisão tinha assim um anjo de Deus, irmãos. Naquele dia, aquele homem foi usado tremendamente pelo Espírito de Deus, irmãos. E Deus alcançou a minha vida naquele dia. O nome deste homem, irmãos, é missionário R.R. Soares. Este homem, eu tenho um carinho muito grande pela alma deste homem, irmãos. Aquele homem foi usado por Deus de uma forma tremenda. Eu consegui ver o Espírito de Deus sobre a face daquele homem. Irmãos, eu tenho uma vontade tremenda, irmão, de conhecer este homem e de dar um abraço nele. A partir daquele momento, a minha vida começou o mover do Espírito de Deus. Aquele momento, o do Espírito Santo me tomou, irmão, naquele quarto, e eu tomei uma decisão. Eu fui procurar esta igreja. Na onde que é esta igreja, irmãos? Igreja Internacional da Graça, nunca tinha ouvido falar. Mas naquela noite eu tive um encontro, irmãos. Assim como aquela viúva de Naim, assim como aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue, teve um encontro com Jesus naquela noite, foi o meu dia. Naquela noite,
o Espírito Santo me tomou de uma forma tremenda. E eu fui para aquela igreja, irmãos. Entrei, o Espírito Santo, eu creio que me levou, irmãos. Eu fui sozinho, parei a minha moto do outro lado da igreja e entrei, irmãos. E eu comecei a ouvir aquele pastor em cima do altar a ministrar a palavra. E aquela palavra foi entrando, irmão, no meu coração. Eu não queria sair mais daquela igreja. Irmãos, o mover do Espírito de Deus é tremendo. Se você dá ouvido à palavra de Deus nesta noite, você vai sair daqui curado. Você vai sair daqui transformado pelo poder de Deus. Jesus, Ele quer te impactar nesta noite, irmãos. Assim como eu tive um encontro genuíno com o Todo-Poderoso, nesta noite você vai sair daqui curado, irmãos. Nesta noite você vai sair daqui restituído, irmãos. Eu creio que Jesus, Ele não me resgatou do crack de dentro de um presídio para me colocar em cima deste altar à toa, não, irmãos. A Bíblia diz assim que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir o sábio. Aquelas pessoas que não acreditavam mais na minha recuperação, aquelas pessoas que me desprezavam, que me tratavam como um lixo, ou até como um verme,